Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje dando continuidade aqui aos comentários e resenhas de livros e filmes diversos, eu quero voltar meu comentário para uma obra filosófica. É claro que eu, sendo da sociologia, bebo muito das fontes filosóficas e também históricas, né? Porque a filosofia, o amor à sabedoria, ela é a mãe de todas as ciências, né? E de todos os campos do conhecimento. Então, é claro que todos os profissionais das humanas, um pouco de filosofia eles devem entender, pelo menos o básico de cada obra. E hoje eu quero falar o básico dessa obra aqui, do Friedrich Nietzsche. Assim falava Zaratustra. Em algumas traduções está assim falou Zaratustra, né? Bom, antes de dar continuidade, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também é das humanas e gosta dos temas. E esse meu canal, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência dos meus amigos Douglas e Simone, né, que eles vão pegando livros raros nos sebos de São Paulo e eles revendem os livros na sua página do Instagram. E eu vou deixar na descrição desse livro aqui, desse vídeo aqui, o link para vocês acharem a página do Só Pepitas. E se vocês encontrarem a página do Só Pepitas e falarem que encontraram através do meu canal, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro, né? Eles também estão no estante virtual como Atena Romana. Bom, Friedrich Nietzsche, um grande filósofo do século XIX, alemão, né? Escreveu essa obra entre 1883 e 1885. Boa parte de sua produção ela é póstuma. Se eu não me engano, ele morre na transição do século, né? no ano da transição do século XIX para o XX. Mas a base de sua filosofia ela vai influenciar diversos movimentos, incluindo até o próprio nacionalsocialismo, mas uma coisa errônea, uma leitura diferenciada de seus conceitos, muito por conta de sua irmã. Sua irmã tinha um discurso antissemita e foi sua irmã que ficou encarregada de toda a sua produção póstuma, né, depois que ele faleceu. Ele pegou, se eu não me engano, sífilis, né? E morreu quase louco, né? Morreu quase louco. Mas ele deixou um legado muito grande, como no Zaratustra, que é isso que conta a história de um grande sábio que ele se isola, ele sai de sua aldeia e vai viver na montanha. E lá na montanha ele vai recebendo algumas pessoas. Ele primeiramente faz amizade com uma cobra e com uma águia, né? Zaratustra é zoroástrico, ele daquela região da Pérsia, né? Daquela região zoroástrica, né? Vem do zoroastrismo, né? E logo no começo do livro ele tem uma metáfora muito legal, que ele fala de um rei que como ele pode governar e ser rei, sendo que ele é um astro, a sua estrela brilha, mas que adianta uma estrela brilhar, ele ser um astro e ter uma estrela brilhante, se ele não tem um público para ver essa luz? Não adianta você ser um astro com luz se você não projeta a sua luz para os astros sem luzes também, né? E é nesse livro aqui também, do Nietzsche, que ele vai falar o famoso Übermensch, que é o além-homem. Em algumas traduções tá errado, eles falam super-homem, né? Que deu até origem ao super-homem dos quadrinhos e tal, mas não é o super-homem nesse conceito, ele é o além-homem. Porque ele fala aqui numa passagem, o Zaratustra, cansado de sua sabedoria, ele volta para a aldeia. E ele quer falar com os homens medianos, né? Os medíocres, medianos. E ele é instruído a não falar para esse público, né? Porque são homens que estão presos em suas condições de rejeitarem o corpo e acreditarem numa vida para além da física, uma vida no além. E é um grande crítico do próprio cristianismo, não só das religiões, mas do cristianismo nesse livro, né? Então ele
perde seu tempo com esses homens medíocres que acreditam em deuses e tudo mais e que negam a sua condição corporal. E é como se então ele entregasse pérolas aos porcos, né? Então o Nietzsche vai falar numa passagem que um cara de circo, um equilibrista que anda sobre uma corda, ele faz um exibicionismo, né, de andar sobre uma corda. E aí ele fala aquela frase famosa: o homem, ele é uma corda atada entre o animal e o além-homem, né, entre o macaco e o além-homem, que com a evolução ele há de se tornar um além-homem. E o homem, ele é uma ponte, ele não é um fim, ele é sempre um caminho, uma ponte, não um fim, né? E esse além-homem é aquele homem que consegue transcender e através do sofrimento ele vai rejeitando, através de uma espécie de niilismo, ele vai rejeitando todas as instituições da religião, das crenças, do sentimentalismo, e ele vai se tornando então um homem para além, um homem superior, né? Ele fala, por exemplo, ele já menciona nesse livro a vontade de potência. Ele tem um outro livro que é a vontade de potência, e para além do bem e do mal, porque a noção de bem e mal ela está ligada a uma questão religiosa, moralista, né? E ele tem um outro livro da genealogia da moral, onde tem a moral dos escravos e a moral dos senhores. E o Nietzsche, um grande defensor dos senhores. Ele era um defensor da aristocracia, né? Era um aristocrata que defendia a aristocracia. Ele vinha, inclusive, de uma influência polonesa, né? A sua família tinha origens ali numa região polonesa, se eu não me engano, e vinha de uma aristocracia daquela região da Prússia, se eu não me engano, se eu não estou enganado, né? Então ele foi um grande defensor da moral dos senhores, né? Contra a moral do senso comum, que seria a moral dos escravos, né? E o próprio Maquiavel fala, né, que na política, o príncipe ele não tem que ter essa moral dos escravos. Ele tem que ter uma moral que vai além dessa moralidade de obediência, de servidão, de resiliência, né? E ele vai falar num trecho desse livro aqui, então, que ele fala que tem 3 estágios primordiais na vida de um homem, né? E ele compara esses 3 estágios ao estágio do camelo, ao do leão e a do menino. O camelo seria aquele estágio de obediência, de servidão, né? Um animal que serve ao homem, que seria o cavalo também, né? Mas ele cita o camelo. Depois, um certo despertar faz ele ter uma rebelião interna, uma revolta, onde ele atinge o estágio do leão, onde ele não aceita mais ser mandado, onde ele não aceita mais ser um pau mandado, vamos dizer assim, até ele chegar no embrião do que vai ser o Übermensch, do além-homem, que seria o menino, que seria uma condição de aprendizagem para se tornar então esse além-homem. E aí ele vai falando que existe sempre entre os homens medianos e medíocres o eterno retorno. Aí tem aquela figura do Ouroboros, né? Que é uma cobra mordendo o próprio rabo, né? Que simboliza o eterno retorno, né? E a gente tem que romper esse eterno retorno e caminhar por uma sociedade mais superior, assim, em termos de moralidade e em termos de rejeição dessas instituições da moralidade e da cultura, né? Bom, o Nietzsche, nesse Zaratustra, ele faz basicamente uma mescla, né, entre os pré-socráticos, né, os filósofos pré-socráticos, dando uma espécie de característica mais contemporânea, né, da filosofia mais contemporânea, né? Por um bom tempo, o platonismo, né, e o cartesianismo, que vem dessa racionalidade, dessa razão, ela dominou basicamente a filosofia, e o Nietzsche rompe com essa tradição platônica, né? É um grande crítico, inclusive, disso. Por isso que ele rompe com essa ideia da tradição da Idade Média, da forma religiosa de se fazer filosofia, né? E ele tem muito do Heráclito, né? O Heráclito de Éfeso, né? Ele tem muito do Heráclito na sua filosofia.
porque ele traz essa questão mais corpórea, a questão do corpo. Não é dissociado exatamente da mente e da razão. Mente e corpo, elas estão unificadas em uma coisa só, né? E o Nietzsche vai falar nesse livro também que é mais fácil você obedecer do que você mandar. Tem o mandonismo, a questão do mandonismo no Brasil, né? E é muito mais fácil você ser um obediente do que você ser aquele que tem a vontade de potência de mandar, né? E essa ideia de potência está muito ligada à questão do triunfo da vontade, né? O triunfo da vontade, que é inclusive um filme propagandístico do nacionalsocialismo. Eu sei que eles pegaram do Nietzsche esses conceitos e deturparam para fazer valer as suas ideias. Muito disso por conta até de uma amizade que o Nietzsche tinha, se eu não me engano, com o Wagner, né? Com o Richard Wagner, né? Então esse livro e essas ideias do Nietzsche, elas são usadas, infelizmente, por essas ideologias, mas o próprio Nietzsche foi um grande crítico dos germânicos, porque ele admirava a filosofia grega, né? Ele admirava o mundo clássico, né? Pouco se fala disso, que ele admirava o mundo clássico em detrimento, o mundo do Mediterrâneo, vamos dizer assim, em detrimento da cultura nórdica, que era a qual cultura própria cultura que ele pertencia, né? E essa cultura nórdica, ela foi, e o paganismo nórdico foi elevado à enésima potência pelos nacionalsocialistas também, né? Bom, é um livro muito interessante, eu recomendo que vocês leiam esse livro. Tem uma parte que ele fala da víbora, né? Que ele tá repousando sobre uma figueira. Ele tinha fugido para uma caverna, mas depois ele estava repousando sobre o pé de uma figueira e uma víbora morde, dá um bote, né? E morde o seu pescoço. E aí isso representa os diversos caminhos que uma pessoa pode ter, né? Fugindo dessa condição do além-homem e se entregando a essas questões de justificativa de uma vida no além. E aí ele fala, inclusive, que essas pessoas religiosas que acreditam, boa parte delas cristãs, né? Elas estão corrompidas de uma forma que não tem mais salvação, né? Então ele fala que a única salvação é através do niilismo se chegar à rejeição de tudo e esse além-homem. Esse além-homem, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque ele é um pouco utópico, né? Você pode chegar nessa condição, que nem o próprio Albert Camus fala no livro O Homem Revoltado, né? Sobre essa questão do mundo que se matou a Deus, e Nietzsche mata a Deus nesse livro, ele é a morte de Deus, né? Por conta dessas filosofias que vinham do mundo materialista, da ciência, a negação do transcendente e tudo mais. Não que não tivesse uma certa metafísica também nessas ideologias, né? Mas é uma metafísica diferente daquela platônica da Idade Média e cristã e tudo mais. Mas é um pouco você ser uma pessoa que não tem sentimentos para nada, que não possui nenhum tipo de moralidade, a amoralidade dos senhores, né? Os senhores não possuem moral, eles são amorais, né? De certa forma, isso tudo é um pouco utópico, né? Não deixa de ser utópico, né? Mas é interessante porque isso nos alimenta de vontade para alcançar uma certa situação que nos torna mais fortes. E essa vontade de potência, de se distanciar dos mais fracos, eu acho que traz uma coisa muito boa para nossa vida pessoal, já que a gente vive numa sociedade em eterna competição, uma sociedade onde você tem que se sobressair o tempo inteiro, meritocrático o tempo inteiro. Ele vai falar nesse livro da diferença do soldado e do guerreiro. O soldado, ele vai para a guerra porque ele obedece a ordens. O guerreiro gosta de guerra porque ele sabe que é no sofrimento que ele vai aprimorar as suas armas internas contra aquele sofrimento. E ele vai se aprimorar. Nós somos forjados na dor e no sofrimento. Aí eu lembro do Miguel de Unamuno, né, o sentimento trágico da vida, que ele fala que o que nos define é o sofrimento. O sofrimento é o que define a vida humana.
E a guerra é a nossa vida. Então a vida ela é repleta de sofrimento como uma guerra. E se a gente é guerreiro, a gente aprende a ajustar a vela do nosso barco e navegar de acordo para onde os ventos nos levam, né? Mar calmo jamais fez bom marinheiro. Os bons marinheiros só se fazem com o mar agitado, né? Então, basicamente, essa a metáfora, né, que ele fala nesse livro. Não tem como eu falar de todos, porque é um livro comprido, não dá para falar de todas as analogias. Mas eu recomendo a leitura. E como sempre, né, os grandes sábios chega a certo momento que eles se afastam da sociedade, do senso comum, e assim como Zaratustra se isolou na caverna, no alto de uma montanha, a gente se isola dentro, em si mesmados, né, em si mesmados dentro de nossa vida intelectual, tá certo? Então eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que gosta também do tema. E é isso aí, gente. Grande abraço.